Olá, família! Que bom ter você aqui no nosso próximo passo. Um espaço onde nós trazemos os desafios da nossa família, do nosso casamento, da educação dos nossos filhos, da nossa carreira, para pensarmos em estratégias para darmos o próximo passo. Aqui eu trouxe um bloco super interessante, onde nós teremos perguntas e respostas, onde as minhas seguidoras, os meus seguidores trazem as suas dúvidas e eu, junto à Mira, vamos debater esses assuntos, debater esses questionamentos para levar para você dicas práticas para você dar o próximo passo. E venha com a gente que esse debate está muito enriquecedor. Vamos lá, Mira! Oi, Cá! Que felicidade! Mais um encontro com um tema tão gostoso que nós recebemos várias perguntas. Tema relacionamento. Tem vários assuntos, nós selecionamos as que a gente julgou mais interessante e vamos fazendo aqui, batendo papo. E se o pessoal tiver mais dúvidas, vai encaminhando para a nossa caixa de perguntas do Instagram da Camila, que nós vamos sempre fazendo esse bate-papo gostoso para vocês. Cá, vamos começar? Vamos ver aonde e ó, o nosso debate hoje não vai ser só sobre relacionamentos amorosos, vão ser todos os tipos de relacionamentos, porque afinal de contas os relacionamentos permeiam todas as nossas instâncias, seja no trabalho, em casa, no casamento, com o filho, e construir bons relacionamentos é um desafio e nós precisamos estar preparado para dar um próximo passo inteligente. É O que que o verdade. pessoal está pedindo aí pra gente? Bom, tem várias perguntas. Primeira aqui. Meu filho se perdeu depois de adulto. É culpa minha e do pai? É muito difícil quando nós temos que presenciar um filho que talvez tome algum caminho que não foi o que nós julgamos ou que nós sonhamos para ele, que talvez nem ele mesmo sonhou para ele. Eu vejo, amiga, que os pais eles precisam não somente se questionar e gastar sua energia em pensar aonde foi que eu errei, porque já passou. Eu não ficaria entrando nesse mérito, foi a minha culpa, a culpa do outro, porque aqui nós não queremos aliviar, nem tirar o peso da culpa ou não. Acho que o foco dessa mãe que me perguntou deveria ser: "O que que eu posso fazer para ajudar o meu filho neste caminho que ele talvez tomou que não seja o mais saudável?". Então, às vezes a gente gasta tanto tempo em se questionar por que que isso aconteceu, aonde foi que eu errei, a culpa é do pai, a culpa é da mãe, a culpa é do sistema, a culpa é da sociedade. A questão é que já aconteceu. E outra coisa também, né, Cá? Aqui, pela pergunta, o filho se perdeu depois de adulto. E eu acho o seguinte, nós, enquanto pais, damos, né, exemplos. Eu acho que os nossos maiores ensinamentos são os exemplos, correto? E se o filho não vai para um outro caminho e ele já é adulto, ele também é o senhor do próprio destino dele, né? A gente não pode se culpar, carregar essa culpa também. Eu acho que é Exatamente, e eu acho que o foco não está nessa, porque são tantas variáveis. Às vezes você vê mães tão desorganizadas que formaram e que têm filhos organizados, que são disciplinados, autênticos, e do outro lado também é verdade. Eu acho que o meu foco é: vamos olhar para a realidade daqui para frente, vamos olhar do que dá para ser feito. Porque o cérebro, ele tem energia esgotável. Se você gasta energia para A, você não vai ter para B. Se você gastar energia pensando de quem é a culpa, onde é que foi que eu errei, o que que eu fiz de errado, foi o pai, fui eu, foi o sistema, foi a sociedade, se a tua energia estiver sendo gasta aí, pouco vai te sobrar energia para você então construir alternativas ou s- bons modelos, estratégias para que você tire seu filho da onde ele está. E isso serve para tudo na vida. Às vezes você tá mal no seu casamento, e aí você quer saber por quê, qual aonde foi que se perdeu, como é que foi que se perdeu. Ao passo que se você parar e falar assim: "Tá, essa é a fotografia é essa, e a partir desta fotografia, como é que eu posso dar o próximo passo?". Então, a partir da minha realidade, não daquilo que deveria ser, porque o deveria nunca aconteceu. Não gaste tempo com o deveria.
o poderia, o seria. Isso é imperfeito, né. O futuro imperfeito, eu acho que se fala assim. Mas focarmos naquilo que pode ser feito a partir da realidade. Então, se o seu filho se perdeu na vida adulta, o que você pode ajudar, o que você pode fazer para ajudar ele a se encontrar? Talvez você está sendo excessivamente crítica, e ele já percebe que quando você chega com as críticas, ele já se arma, e aí você não consegue ter relacionamento, porque toda vez que você chega perto dele, você vem mostrando as falhas e os erros, e aí ele está sempre armado e fugindo de você. Isso é um comportamento que acontece quando pais bem intencionados são não são bem preparados para intervir, porque não adianta só você querer intervir, você tem que saber intervir. Como eu vou intervir na hora de educar o meu filho, seja um adulto, seja uma criança? Eu preciso conhecer a mente humana. Então, se eu entendo que quando eu chego com excesso de críticas e excesso de reclamação, eu desperto no outro o gatilho de modo defesa, que é como se um animal que está sob ameaça reage. Só tem dois comportamentos: ou ele ataca ou ele foge. Não tem uma terceira via. Um animal, quando ele está em perigo, ele não pensa assim: "Ah, não, mas será que a Mira, ela já veio aqui antes, ela não me atacou, será que ela vai ser amável dessa vez?". Ele não tem esse tipo de raciocínio complexo. Se ele se sentir ameaçado, ou ele ataca o objeto, a pessoa que está se sentindo ameaçado, ou ele foge. E se seu filho está assim com você, significa que você está despertando nele esse sentimento. E muitas vezes nós não despertamos isso no outro porque nós não o amamos, não nos importamos com ele. Não, às vezes a gente super ama, às vezes a gente super se importa. Só que a maneira como a gente faz, a gente desperta no outro que ele não dá conta daquele diálogo, ele não dá conta daquela discussão e ele sai correndo. Então é muito importante que os pais eles consigam construir pontes, porque você só consegue ajudar o seu filho a sair de qualquer que seja a situação, se você entrar no mundo dele. E você tem que construir ponte para entrar, não adianta você tentar invadir. Toda mente é um cofre, todo coração é um cofre. Não adianta você chegar arrombando, porque você não sabe a chave, você tem que achar a chave. E cumpre a nós, pais, termos a sensibilidade de construirmos e buscarmos qual é essa chave. Legal. Temos outra pergunta. Eu acho que esse é um dilema muito grande de várias mães. Ele quer mais filhos e eu não. Penso na educação e nas minhas condições financeiras. É muito comum nós termos pais que divergem na hora de quererem ter ou Aumentar. não mais filhos, ou fazer ou morar ou não numa cidade. Eu vejo muito essa questão de divergência. E relacionamento, vamos falar sério, é o ato de relar, né, o atrito, um vai relando no outro, relando no outro, e precisa haver muita flexibilidade. Alguém tem que ceder. Eu acho que um casamento que um só cede é nocivo, e quando nenhum cede, termina em divórcio. Simples assim. Então você precisa observar se o casamento está sendo um casamento nocivo, onde só um tem que ceder, ou se você vai chegar num nível de estresse onde vocês dois vão parecer dois estranhos morando debaixo do mesmo teto. Não dá para ter uma relação baseada nisso. Então, o que que é importante? Os dois sentarem na mesa e chegarem na conclusão quem vai ceder. Alguém vai ter que ceder. Se é algo importante para um ou importante para outro. Ele tem as razões pelas quais gostaria de ter mais filhos. Você tem as razões por quais não gostaria de ter mais filhos. Mas alguém vai ter que ceder para que esse casamento consiga ser um casamento saudável. Cá, conta pra gente. Eu sei da sua história da terceira filha. Você era um grande sonho seu e o Bruno estava um pouco resistente. Como é que foi isso? Como vocês cederam aí? Qual foi o combinado do casal? Eu tenho a Anne, que tem 10 meses, e antes eu tive o Augusto, de 8, e a Alice, de 7. Então,
o Bruno já estava super satisfeito com 2 filhos, ele achava que era propaganda margarina, perfeito, um casalzinho, e graças a Deus 2 crianças saudáveis, inteligentes, dinâmicas. E para ele o terceiro filho sempre foi muito mais difícil, porque ele sempre foi uma pessoa muito organizada, o Bruno é uma pessoa processual, uma pessoa organizada, então para ele um terceiro filho ia bagunçar o coreto, e bagunça mesmo. Porque 2, um tá com um no avião, eu tô com um, ele tá com outro, é mais, fácil o trato quando se tem 2. E durante muito tempo eu aceitei, essa posição de 2 filhos, até que chegou um momento que para mim bateu muito forte que eu queria ter a terceira que eu queria ter o terceiro filho, que eu queria ter o terceiro filho. E aí eu sentei com ele um dia e falei: "Amor, realmente para mim é muito importante. Eu sei que para você, você tem uma idealização de família, mas para mim, eu sempre te disse desde o começo o quanto que isso era importante para mim. E e depois de uma conversa bem sincera com ele, e até assim, onde eu consegui realmente expor o quanto que para mim aquilo era importante. Até porque você vem de uma família com 3 irmãs, né, vocês são em 3. Exatamente, ele são 2, né, exatamente um casal. E ele cedeu, né. Ele cedeu, sabe, mais ou menos, quando eu contei pra ele, quase caiu pra trás. "Como isso foi acontecer?" Eu falei: "Nem vou te explicar como isso foi acontecer". Mas eu também nunca quis, porque muitas mães falam: "Ah, mas isso depende só da mulher, né". Mas eu nunca quis, conceber debaixo dos panos. Eu acho que isso não é legal, sabe. Ah, legal, A é importante isso. porque às vezes a mulher fala assim: "Ah, mas eu que dava pra dar um jeito". É, às vezes acha que é ela eu quero, vou falar que escapou, mas é uma decisão muito importante para a família, para o casal, né, E tem que que ser vai de ambos impactar os a vida dele também, então eu não posso ser egoísta ao ponto de falar assim: "É importante pra mim, então eu vou fazer de qualquer maneira", porque um relacionamento que não tem empatia, que você não se coloca no lugar do outro, que não tem os combinados bem claros, ele está fadado ao fracasso. Porque hoje mais de 50% dos casais já terminam em divórcio, casados desde 2010. é um índice muito alto, né. Muito. Então, assim, manter um casamento hoje, isso nós estamos falando só de que chegam a divórcios, mas nós temos uma grande parte que nem chegaram ao divórcio, mas vivem de maneira péssima, que não tem não são amigos, não são parceiros. Então, para mim sempre foi muito importante, mas eu não queria fazer assim, eu vou fazer de qualquer maneira, porque eu sabia que isso atingia a vida dele. Então eu consegui expor para ele a grandeza e a importância daquilo para mim. E ele conseguiu, flexibilizar entendendo que aquilo era realmente importante para mim e cedeu. E hoje é o xodó da casa, né, ele é o mais babão de todos. E o Augustinho e a Alice queriam muito, e eu acho que isso ajudou muito no meu convencimento. O Augusto e a Alice queriam muito mais um irmão. Então eles pediam: "Papai, a gente quer, a gente quer, a gente quer". E aí nós 3 juntos conseguimos força o suficiente. Convencê-lo. É. Então, assim, acho que é importante para que os para que esse casal dê o próximo passo, é não fazer nada às escondidas. Entender que nenhum casal pode ceder o tempo todo, um dos 2, e nem eles nem podem os 2 não cederem em nada, porque isso vai terminar em um relacionamento ou frustrado, ou doentio, ou em um divórcio. O Cá, na sua família, né, já tinha 2 filhos, né, com idades já hum hum crianças, né, 8 e s E oi se 8 e quando 7. nasceu a Anne, É. 7 e 6. E aí a Anne chegou. E o relacionamento, obviamente, entre você e seu marido mudou um pouco de configuração, porque um recém-nascido, são outros cuidados que a gente precisa ter em casa. É um período que o casal se mantém mais como amigos, irmãos, do que casal, ou não? Essa percepção tá errada? Não, eu acho que assim, é muito importante que haja parceria nesse começo da vida do bebê, porque por mais que é a minha terceira gestação, a verdade é que muda muito hormonalmente a mulher. A gente fica mais impaciente, a gente não fica satisfeito com o nosso corpo,
né. Eu sou uma mulher que engordo muito na minha gestação. Então, você sabe, eu engordei acho que na última 27 quilos. Então, assim, até eu conseguir voltar e eu sou alguém e mesmo assim eu sou muito ativa, eu tenho bastante energia, mas eu engordo bastante e eu demoro um pouquinho para voltar. Obviamente que 27 quilos não dá para você voltar da noite para o dia. Então, é um processo de redescobrir a Camila, é um processo onde eu me adapto com mais 2 filhos que querem a minha atenção e querem a atenção do bebê. Então, tem que haver muita paciência. Eu acho que um casal que não tem essa empatia e entender o que que o outro consegue dar. Não é porque não deseja dar, a gente tem que separar. Muitas vezes eu gostaria de dar mais, mas é que eu não tenho mais para dar. E se o casal ele não tem essa sensibilidade, o nível de estresse vai aumentando tanto que eles começam a virar estranhos, inimigos dentro da mesma casa. "Ah, porque você não consegue me entregar isso ou aquilo, ou você não consegue me dar atenção, ou você, tá sempre de mau humor, você está sempre estressada". E isso é uma reclamação constante, às vezes, do marido para a esposa. Mas o que que o marido pode fazer para ajudar nesses primeiros meses? Ser esse suporte emocional, porque a mulher eu lembro que o doutor Aziz, que é meu médico, aliás, amo ele, ele já tem 70 anos, e ele falava assim: o Fia", ele chamava a gente de Fia, "Fia, a vaca para o bezerro e cuida do bezerro, e o boi cuida da vaca". Mas é Então exatamente isso, é uma assim. parceria que precisa, porque a mulher fica, hormonalmente muito fragilizada. E o homem também, mudou tudo para ele também. Ele não passa por esse processo hormonal, mas ele sente toda a mudança comportamental. Então E eu ele acho perde aquela parceira. e ele perde por um tempo exatamente E às vezes aquela ganha uma mulher parceria. estressada, porque a privação do sono, a mulher fica mas todo mundo fica estressado se na privação do sono. Aí a mulher fica às vezes chata, porque você tá medo da criança morrer, medo de afogar, então você fica mais impaciente, mais angustiada. Então, ter essa empatia nesse começo vai garantir que esse casal consiga e é engraçado que grande parte dos divórcios acontece nos primeiros anos de vida da criança, porque o casal que se separa, como você falou, nesse começo se não for a parceria, eles não se conseguem se reencontrar como amantes, de novo. Exatamente, era a minha próxima pergunta. Quando vem o reencontro? Porque é assim, a gente precisa falar. Passa, tudo passa, né? Tudo passa. Esse período ele passa, depois de uns 4 meses, 5 meses, os hormônios vão se E às vezes estabilizando. até mais, tá, amiga? Porque às vezes a pessoa tem mães que demoram 1 ano para conseguir voltar no seu peso, no hormônios. Então, assim, tem mulheres que conseguem antes, tem mulheres que não, tem mulheres que têm depressão pós-parto, que não é frescura. Então, Claro. assim, se você não conseguir ser amigo da sua parceira nesse momento, dificilmente você vai conseguir encontrar sua amante de novo. Essa esse casal vai conseguir se reconectar se eles não passarem pelo vale da amizade, da parceria, da empatia, para encontrar ali na frente esse romance de novo. Legal. Ô, Ká, e me fala uma coisa, que ferramenta, que dica que você dá? Nós recebemos muitas perguntas, falando assim: "Meu relacionamento chegou ao fracasso, como posso fazer para resgatar um relacionamento? Não consigo mais conversar com meu parceiro, ele não tem mais paciência comigo". Quais são as ferramentas que a gente pode passar para essas seguidoras? Uma vez eu aprendi com o salva-vidas que não basta você ter boa intenção para salvar alguém que está afogando. Porque quando uma pessoa está afogando, ela está submersa nas janelas killers. Que significa killer no inglês? Assassinas. Então ela assassina o seu campo de visão, a sua interpretação, você fica limitado na sua visão e interpretação do meio, das situações, quando você está sob essas janelas, que são as janelas traumáticas. Quando a pessoa está afogando, ela está submersa nessas janelas killers traumáticas. E o que que acontece? Quando ela vê a outra pessoa que foi lá bem intencionada para salvá-la, só que essa pessoa vai de frente,
Esperava-se que a pessoa que está afogando relaxasse. Poxa, chegou a ajuda. Alguém veio me salvar. Alguém veio me resgatar, maravilhoso. Glória a Deus. Só que não. A pessoa que está afogando, ela está em tamanho desespero e tão submersa nas suas janelas Achilles, que a sua visão é completamente limitada. E a hora que ela tem um encontro com essa pessoa que foi resgatá-la, ela começa a puxar essa pessoa para baixo para conseguir respirar. Conclusão: muitas pessoas morrem afogadas, tentando salvar outras que estão se afogando. E o que isso tem a ver com as nossas relações? Tudo. Porque às vezes você percebe que seu casamento está afundando, só que você vai de frente. Você percebe que o comportamento do seu parceiro ou da sua parceira é inadequado, ou incoerente, ou não é saudável, só que a maneira como você vai apontar a falha, mostrar o erro, dialogar, faz com que o outro, em vez de se sentir tranquilo, nossa, alguém veio me mostrar uma outra perspectiva daquilo que eu não vejo, alguém está tentando me salvar. Na verdade, a minha parceira está tentando salvar meu casamento, meu parceiro está tentando resgatar a nossa relação. Não. Ele entra em modo defesa. Quero sobreviver a qualquer custo. Mas o que é ir de frente? Quando nós elevamos o tom de voz para sermos ouvidos. Toda vez que você precisa elevar o tom de voz, o outro já bloqueou, ele já não está te ouvindo. Não há alto-falante que grite o suficiente para que você do outro lado seja ouvido. Segundo, sermões. Ah, porque você é sempre assim. Sabe aquela, porque você nunca faz nada por mim, palavras taxativas, você nunca faz nada por mim, você nunca me valoriza, você sempre não me respeita. São palavras que são generalistas e que pouco geram conexão e relacionamentos afetivos. Quando você compara, porque o marido da nossa amiga, fulano, ciclano, olha o jeito que ele fala, olha o jeito que ele trata a mulher dele, olha você. São atitudes que afastam e não aproximam. Então a pergunta que eu faço para as pessoas que estão passando por essa situação é: você quer ter a razão ou você quer resgatar teu casamento? Se você quer resgatar teu casamento, você precisa não somente bem boas intenções. Não adianta só tentar entrar, pular no mar sem do relacionamento, das confusões, das brigas e tentar salvar esse relacionamento sem estratégia. Um meu amigo ele diz: "Você tem que quando a pessoa está afogando, vá de costas, nas costas das pessoa que está afogando. Aí você segura essa pessoa pelo tronco, muda o olhar dela, então traz ela para a margem. E isso significa que quando você vai de costas e muda o olhar dela, você diminui o nível de cortisol, que é o hormônio do estresse, fazendo com que essa pessoa se sinta um pouco mais relaxada, e aí ela para de se debater, não afogue você e você consiga trazê-la para a margem. E o que significa ir de costas, né? O ir de costas nas relações interpessoais é quando você elogia antes de criticar. É quando você fala num tom de voz sem ser acusativo, sem ficar acusando. Porque você, foi porque você. É um olhar onde assim, amor, pra mim tá difícil, ou eu não tô dando conta. Não falando que a pessoa está errada, mas fale do que aquela situação tem provocado em você. Fale do tanto que aquela relação é importante para você. Encontre motivos para elogiar esse relacionamento. Encontre motivos para se reapaixonar de novo. Não dá para a gente ficar só indo de frente, de frente. Os casais estão se afogando, se afogando, se afogando, as relações morrendo porque as pessoas não sabem. Surpreenda a pessoa, faz coisas fora da agenda. Então, se você quer resgatar esse casamento, faz um dia um jantar diferente, ou sai para jantar. E saiba que nada é rápido. Nada é rápido. E principalmente, aprenda a cuidar de você. Porque muitas vezes a gente espera do outro aquilo que a gente não dá pra gente. Uma vez uma seguidora minha falou assim, uma seguidora não, uma pessoa na palestra, falou: "Ai, Camila, nossa, eu fico tão revoltada. Meu marido nunca me deu flores. Eu adoro flores." Falei: "É? E você já se deu flores?"
Não. Você já comprou o buquê para você? Não. Falei: "Da próxima vez, você sai daqui, você passa na floricultura, você compra o buquê mais bonito que tem na floricultura e você leva para casa. E se ele perguntar: 'Quem deu essa flor?', falou: 'Uma pessoa muito especial'. Comece a cuidar de você, comece a gastar tempo, seja uma pessoa agradável. Às vezes a gente é chato mesmo, às vezes o relacionamento tá tão cansativo que a gente fica chata, a verdade é essa. E ninguém quer estar do lado de uma pessoa chata, todo mundo quer estar do lado de uma pessoa agradável. Então, pergunta para você, você está sendo uma pessoa que você gostaria de sentar e fazer uma refeição? Ou você só vê coisa ruim? Você só sabe criticar? Talvez é porque você esteja no limite. Então dê um passo para trás. Primeiro, você não precisa resgatar o teu casamento. Primeiro, você precisa resgatar a tua autoestima. Você precisa resgatar o amor próprio, o equilíbrio, a pessoa legal que você um dia foi, para depois você resgatar a pessoa que você ama. Eu acredito muito nessa questão de energia. Eu acho que a nossa energia influencia muito o ambiente com seus filhos, com os nossos maridos. Então é muito disso que você falou mesmo. Vamos tratar da gente, vamos estar bem conosco mesmo, para a gente poder proporcionar, tal, estar num ambiente mais leve, né? Acho que é exatamente isso. E sempre pensar: "Eu preciso ser uma pessoa agradável, se eu quero que ele esteja comigo, eu preciso me perguntar: 'Eu estou sendo agradável?', tá, se eu não tô, 'Ah, mas é porque ele, porque'", tudo bem, ele é ele, o que que você vai fazer para se tornar uma pessoa agradável? Porque independente de você estar ou não com essa pessoa, você merece. Você merece encontrar espaço na sua agenda para se reapaixonar por você, porque você jamais pode esperar do outro aquilo que você nunca se deu. Você não pode esperar flor ser importante para você, sendo que você nunca teve coragem de comprar um buquê para você mesmo. E quando a gente entende isso, a gente para de cobrar tanto do outro. E muitas vezes o excesso de cobrança no outro advém porque a gente se doa demais para todo mundo, mas tem sido o último, nós temos nos colocado como o último das nossas prioridades. E você nunca vai conseguir ser uma pessoa agradável, interessante, leve, se você primeiro não aprender a cuidar de si mesmo, porque a tua saúde mental é sua responsabilidade. É verdade. Ô, Ká, várias pesquisas estão indicando um índice enorme dos divórcios do sono, que são aqueles casais que dormem em quartos separados, né? Você acha que isso é saudável para a relação? Olha, eu não gostaria de dormir em quartos separados, mas eu não Por acho. quê? É porque eu gosto de ter o Bruno ali do meu lado, de às vezes eu bato a perna e vejo que ele tá lá. Às vezes quando eu tenho que viajar e a gente tá separado, eu não tenho a mesma qualidade de sono. Eu gosto, mas eu não acho que existe uma única fórmula para isso acontecer. O que o casal não pode perder é a intimidade. Eu tenho amigas minhas que inclusive dormem em quartos separados e aparentemente têm um bom relacionamento. Falo aparentemente porque eu não conheço o que passa por detrás das 4 paredes. O que eu acho super importante é que o casal tenha intimidade. O que o marido e a esposa precisam ser é guardiões desta intimidade. Então, se vocês dormem em quarto separado, porque um ronca, ou porque um gosta de assistir televisão, o outro não. Como vocês farão para manter a intimidade do casal? Porque isso é importante a longo prazo. Um casal, sim, precisa de muita amizade, muita parceria, mas precisa de paixão. E o marido e a esposa é responsável por guardar essa paixão, guardar o afeto, que vai para além da amizade. E nutre a família, né? Sempre que o casal tiver esse carinho, esse amor, essa cumplicidade, essa intimidade, eu acho que as consequências disso são um ambiente, o que a gente estava falando, um ambiente saudável, feliz, com uma energia gostosa. Eu acho que essas que são as consequências, né? É, claro que vão ter desavenças, né, o casal, ele passa por altos e baixos, não existe um casamento linear, raramente vai ter um casamento que não passou por fases de altos e baixos. É claro que eu sou sempre defensora da família, assim, eu acho que no que cabe a você, o que você puder lutar
para manter a família unida, eu acho que vale muito a pena. Mas a gente sabe que tem muitas situações que chegam a limites, aonde as pessoas já não conseguem conviver. E o que eu considero muito importante é que os nossos filhos, eles cresçam em um lar saudável, que os nossos filhos encontrem uma esposa, uma mãe, uma esposa que respeite o pai e que o pai respeite a mãe. Às vezes a gente gasta tanto tempo pensando como é que a gente pode educar seres humanos que são respeitosos, mas às vezes a gente não é respeitoso dentro da nossa casa. E o seu filho, ele vai saber como tratar no futuro a esposa e a família dele pela maneira como você tem tratado a sua esposa. E a sua esposa e a sua filha também, da maneira como ela deve ser tratada, e a maneira como você trata a sua esposa. E os filhos também estão observando a maneira como a esposa trata o marido, para que isso seja uma referência para os seus relacionamentos e para a sua família. Então, às vezes a gente idealiza de que, os meus ensinamentos, aquilo que eu ensino, aquilo que eu falo, os livros que eu leio, tudo isso é importante, tudo isso agrega, mas nada substitui aquilo que eles estão olhando e observando dentro da nossa casa. Cá, eu acredito que o sexo frágil nunca foi o sexo feminino. Eu acho que a mulher ela é empoderada, ela dá conta de fazer milhares de coisas ao mesmo tempo. Mas nós recebemos muitas perguntas e depoimentos de mulheres assim, exaustas, dizendo: eu não tenho ajuda do meu parceiro, do meu esposo, sob o argumento de que ele está com excesso de trabalho, estressado, eh, e eu tenho que dar conta sozinha da casa, dos filhos, da rotina, do funcionamento da família. E eu queria que você falasse para as mulheres assim: nós temos essa competência, mas não somos obrigadas a cuidar de tudo sozinha, né? É muito importante que os combinados eles sejam bem estabelecidos. Uma vez que a mulher for para o mercado de trabalho, a parceria ela se faz ainda mais importante para que o casal ele, de alguma forma, um suporte o outro. Dê suporte, não é de suportar, você tem que suportar o outro, né? É dar suporte ao outro. Então, algo que alguns próximos passos que ajudam nessa relação. Primeiro, estabeleça os combinados. O que cada um deve fazer ou que pode fazer naquela família. Segundo, é importante que a mulher fale dos seus limites sem estar no limite. O que eu quero dizer com isso? Não adianta a mulher só reclamar a hora que ela está estressada, angustiada, porque aí ela diz palavras que deveriam dizer, o tom de voz é inadequado, ela acaba colocando palavras muito pesadas, fazendo com que o outro não absorve, não entenda de forma inteligente aquilo que ela quer dizer. Então, nós temos que ser estratégicas. É importante a gente sentar sem estar no foco de tensão, sem estar sobre as janelas killers, né, sobre essas janelas traumáticas, essas zonas de conflitos mentais, para que a gente consiga ter uma conversa sem ser acusatória, mas mostrando os nossos limites, o nosso cansaço. Tô falando isso do ponto de vista da mulher, tá? É importante que a mulher permita que o homem faça também sem ter um crivo, próprio crivo. Porque às vezes a mulher, o cara vai trocar a fralda, mas não é da fralda do jeito que você gosta. Vai dar o banho, mas não é da temperatura que você gosta. Então, às vezes eu vejo mulheres críticas demais. Tudo que ele vai fazer acaba criticando, tudo que ele vai fazer não é feito da melhor maneira. Então acaba também tolhindo a iniciativa daquele homem de participar, porque nunca passa pelo crivo da mulher, né, do crivo daquela mulher, da mulher perfeita. Então é importante permitir que o pai faça, ainda que não seja perfeita. Entender que nunca vai ser 50-50. Os pais precisam, a mãe precisa entender, não é 50. Existem as exceções? Existem. Existem pais que às vezes dão 80? Existem, mas não é a regra. A grande maioria das vezes não é 50%. A grande maioria das vezes a mulher vai ter que dar um pouco ou muito mais, porque a gente gerencia a casa, é impressionante, a casa ela tem o ritmo da mulher.
A casa ela tem o tom da mulher. Então, assim, o Bruno é um bom pai, é um pai participativo, mas se eu não o direcionar e não orientar, ele fica bem perdido na hora do que fazer. E quando eu aceitei isso, eu tive um parceiro, eu entendo que é essa limitação dele, só que eu dou algumas atribuições para ele, mas eu tenho que entender até quanto ele pode me entregar. Porque às vezes a gente idealiza muito. Aí a gente olha o casal fulano, que não tem nada a ver com a sua realidade, o tanto que o cara faz, olha que o cara é maravilhoso, o cara acorda à noite, seu marido não acorda. Eu acho que a gente tem que gastar energia pensando, tá, esse é o meu homem, esse é o meu casamento, essa é a minha realidade. E o que eu posso fazer para que ela seja a melhor possível? Então eu dei algumas ferramentas aqui. E aceitar que talvez não vá ser 50-50, mas que dá para ser talvez um 60-40, dá para ser um 70-30, talvez em alguns dias dá para ser 50-50 e a gente combinar isso. Também acho muito importante a gente aceitar a rede de apoio. Eu vejo muitas mães que não aceitam a participação dos avós, porque os avós são diferentes, ou pensam diferentes, ou agem diferentes. Então, não aceita essa rede de apoio, porque não é da maneira como você acha que deveria ser. E você perde essa parceria que poderia te facilitar. Eu, por exemplo, a Beth, a minha sogra, ela adora dar banho mais gelado nas crianças. Eu gosto de banho quente. Quando o Augustinho nasceu, eu e mãe de primeira viagem, gostava do banho bem quentinho. Quando ela em casa, ela, não, porque o banho quente, a criança sai gripada, não pode ter esse choque térmico. Tará." Ia com os argumentos dela. Ela falava, sogra, quando você der o banho, você pode dar o banho do jeito que quisesse. E eu deixava várias vezes ela dar banho, eu sabia que ela ia dar banho mais frio. E tudo bem, porque ela estava ali para me ajudar, era o momento que eu podia descansar. Mas tem mães que não relaxam, que se não for do jeito dela, da maneira como ela quer, ela não aceita a participação dos outros, porque ela idealiza que deveria ser exatamente como ela acha que tem que ser. Então, eu acho que permitir que os avós, por exemplo, participem um pouco mais, às vezes vale mais do que não ver o docinho que ele deu, talvez em excesso que você não gostaria. Se nós não tivermos flexibilidade, a gente acaba adoecendo. E que tem acontecido muito com as mulheres. Nessa ânsia de sermos as mães heroínas que dão conta de tudo, a gente aceita pouco essa rede de apoio. Quando, obviamente, ela está disponível, né? E sair, ter um pouco mais de flexibilidade, sair desse perfeccionismo, aceitar um pouco mais e abrir o coração sem estar no foco de tensão. Você não vai conseguir mudar a maneira como o seu parceiro reage a você no foco de tensão, gritando, elevando o tom de voz. Não é assim que se ganha o jogo. A gente ganha na estratégia, com o tom de voz baixo, chamando ele para parceria, mostrando a sua fragilidade, a sua vulnerabilidade, o seu cansaço sem ser acusativo, sem ficar acusando o tempo todo a incapacidade ou a insuficiência do outro. Afinal de contas, ninguém quer dormir do lado de um agiota emocional, que fica cobrando o tempo todo, que diz, nas entrelinhas: "Eu faço, eu faço, eu faço e você nunca faz nada". E isso vem afastando os casais e destruindo as famílias. Última pergunta. Por que que o ser humano, os casais, estão se divorciando tanto? Nunca se houve um índice tão grande de divórcios no Brasil. Por quê? O que está acontecendo com as pessoas? Há muitos fatores, mas um grande deles é que as pessoas elas têm a falsa sensação de que elas têm que estar numa relação que elas estão 100% felizes. Eu conheço várias pessoas que passaram por N casamentos e falam: "Nossa, se eu soubesse, eu teria ficado com o primeiro, porque eu só troquei de problema". Não que é uma regra, obviamente que não. Existem pessoas que se separaram e depois encontraram um relacionamento saudável enfim, estão até hoje. Mas o que eu quero dizer é que há uma falsa ideia de que você tem que estar feliz e feliz o tempo todo. E os casamentos, eles passam por vales e montanhas. Se você não estiver preparado para os baixos, para os vales, você não vai dar conta das montanhas. Você não espera passar pelo vale para encontrar as montanhas, para ver a brisa lá de cima. Então, as pessoas estão com baixíssima resiliência.
baixa resiliência gera um nível de frustração muito grande e gera uma fragilidade nessa relação que ela não consegue suportar as adversidades. Então, eu sou sim a favor de um casamento. Eu acho que o casamento deve ser lutado até no que depender de você, que você faça a sua parte. Entenda que os vales fazem parte e as montanhas também. E parar de ficar cobrando do outro, porque nós somos uma geração que terceiriza tudo, sabe? O outro tem que me fazer feliz, o outro tem que dar conta dos meus buracos, dar conta das minhas carências, dar conta das minhas frustrações. E não. Muitas vezes esses casamentos eles acabam porque as pessoas não curam seus próprios buracos e ficam esperando que o parceiro ou a parceira cure. Não preenche os seus espaços que foram às vezes constituídos na sua educação, na sua formação, na maneira como ele foi constituído e aí projeta que essa relação tem que ser idealizada como uma relação de Hollywood de uma ficção. Tem pessoas que ficam sonhando, veem um filme romântico, passa uma semana emburrado, porque o marido não é igual o cara da ficção, que aquilo ali nem é real. Então, enquanto as pessoas ficarem idealizando, projetando no outro, esperando que o outro faça, sem que você tenha coragem de arregaçar as mangas e cuidar da sua história, para que você queira casar com você mesmo, nós não vamos ter casamentos que vão durar. Nós vamos ter casamentos cada vez mais frágeis, doentios e divorciados. E as sequelas elas ficam, as crianças, principalmente quem tem filhos, isso impacta muito. E os frutos, às vezes, eles são bem ácidos para serem digeridos. Então, o que eu peço que as pessoas elas possam primeiro casar consigo mesmas. Pergunte para você: eu casaria comigo? E se não, o que você precisa fazer para você casar com você mesma? Quais são as coisas que você deixou de fazer, que te animava, que te deixava feliz e que hoje você não faz mais? E se nós suportarmos um pouco mais o vale, mas olhando para as montanhas e me preparando para elas e cuidando delas e olhando por detrás daquele homem que um dia você se apaixonou, daquela mulher que um dia você se apaixonou, e estarmos comprometidos. E claro que aqui eu quero deixar algo que para mim é muito importante, que é a espiritualidade. Eu sou uma mulher, você me conhece, de muita fé. E por muitos momentos, quando me faltam forças, eu tenho a quem recorrer. Não só no mundo real, né, aqui no tete a tete, mas espiritualmente falando, eu tenho um Deus que me conforta nos meus dias de angústia. E eu não tenho um casamento perfeito, você sabe disso, você me acompanha, e nós temos vários altos e baixos. Mas até aqui tem nos sustentado o Senhor, com inteligência emocional e com a inteligência espiritual. Nós temos tido um casamento saudável e cada vez mais forte. Cá, excelente o nosso papo, mas nós temos muita coisa ainda para explorar. Tem muita pergunta, tem muito conteúdo ainda para a gente trocar. E para vocês que tiverem mais dúvidas, não esqueça de mandar nas nossas redes sociais, que nós vamos sempre estar gravando esses conteúdos para vocês. E foi um prazer ter você aqui comigo, com a Mira, no nosso episódio falando sobre relacionamento, neste bloco que nós preparamos de perguntas e respostas para ajudar você a dar o próximo passo nos seus relacionamentos. Um beijo.